Fala conosco o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Que assim seja. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Deus te use. Deus te use. Graça e paz, homens de sucesso. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Aleluia. Louvo ao Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele me permite. E da última vez que eu preguei aqui até hoje, a água com gás veio. Amém, querido? Glória a Deus. Sempre um prazer estar aqui na casa do Senhor. E é um motivo de muita alegria de estar mais uma vez aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu sei a grande responsabilidade que é estar aqui no altar. Meu agradecimento primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, e meu pastor Rick Santana, que permitiu mais uma vez eu estar aqui. Pastor Paulo pelo convite. E eu tenho certeza que o Senhor falará, assim como Ele falou no meu coração, Ele falará no seu coração também. Que nós possamos sair daqui alinhados diante do Senhor. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém mais forte. Quantos estão com fome? Diga amém. Eita, que bom, hein? Mas eu quero ser muito rápido na minha palavra. Pastor Paulo, já pede para acelerar o fogo lá, se tiver como, porque aqui é rápido. Pastor Paulo me chama para ministrar uma palavra domingo passado, e eu, como sempre, falei o quê? Falei, não, tem o Renan, Pastor Paulo, tem o pastor Caqui, tem o pastor Rick. E aí neguei. Pastor Mateus estava aqui, e ele falou, assim que eu acabei de negar, ele falou, igreja, levanta a mão. Não tenha medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. E aí aquela palavra falou assim, não tenha medo. Virei automaticamente e falei assim, Senhor, se o Senhor colocou uma palavra no meu coração, se o Senhor me dá um tema, olha que pouca fé que nós somos. Eu, ao invés de eu pedir uma palavra para o Senhor, eu pedi um tema. Se o Senhor colocar um tema no meu coração, eu ministro a palavra no próximo mês. Pastor Rick falou, amigo, ministra a palavra terça-feira que vem. E assim Deus fez. E eu fico muito grato ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Amém? Vire para o seu irmão e pega na mão dele, ou dá um tapinha nas costas dele e fala assim, hoje é dia de alinhamento. E o texto base que eu trago hoje está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. E assim está escrito, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, a qual para isso também foste chamado. Curva sua cabeça nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu me encontro na Tua presença, e eu oro ao Senhor para que o Senhor venha mais uma vez falar com os Teus filhos. O Senhor falaste comigo, meu Pai. Então nesse momento eu quero apenas que o Senhor, como o Senhor falou comigo, e fala com os Teus filhos, Pai. Eu peço ao Senhor nessa noite, nesse momento, acalma o meu coração. Pai, tira toda a ansiedade, tira todo medo, e que o Senhor venha falar com cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. E você diz amém. Amém?
Não, temos homens fortes e valentes que amém? Amém. Glória a Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração fala de homem. E é homem de Deus e homem em Deus. Fala comigo, homem de Deus e homem em Deus. Querido, nós vivemos uma geração que todo mundo está conectado. Cada um de vocês está com celular, cada um de vocês tem acesso a redes sociais, cada um de vocês tem acesso ao que o mundo está nos dando, nos mostrando. Estamos conectados, está acontecendo guerras, tremores, e nós estamos na palma da mão e estamos conectados. Mas hoje vivemos uma geração, pastor Renan, que está muito conectados, muito, mas desconectados da presença do Senhor. Desconectado da presença do Senhor. Hoje, muitos homens, vivemos uma geração de homens muitos informados, muitas informações, mas poucos homens transformados em Deus. Homens que falam muito de Deus, homens que falam muito de Deus, mas vivem muito pouco o Deus que fala. Paulo olha nesse versículo, Paulo olha para Timóteo e diz: tu, ó homem de Deus, tu, ó homem de Deus. E aí eu quero abrir já um parênteses aqui para você refletir, para você entender aonde você anda, por onde você passa, como você é reconhecido. As pessoas, elas te reconhecem como homem de Deus ou não? Ou as pessoas te reconhecem como chegou. Chegou o cara que é perturbado. Chegou o cara que, pelo amor de Deus, cara, esse cara dá confusão. Ou não. Quando as pessoas, se você chega no ambiente, o ambiente muda. Você chega no ambiente, as coisas, se estiver falando de fofoca, na hora que você chegou, as coisas param. Quando estiver num ambiente onde que os homens ali estão falando palavrão, está falando de mulher, você chegou, opa, o assunto mudou, porque o homem de Deus chegou naquele ambiente. E aí, as pessoas te reconhecem como? Paulo aqui, ele olha para Timóteo, ele fala com Timóteo, e ele não chamou, pastor Rick, ele não chamou Timóteo de pastor, ele não chamou Timóteo de líder, ele não chamou Timóteo de amigo, parceiro, e aí parça, ele não chamou Timóteo de jovem Timóteo, porque está começando um trabalho, não, ele chamou homem de Deus, homem de Deus. E o homem de Deus na Bíblia o significado, o homem de Deus na Bíblia é o que é pertencente a Deus. No Antigo Testamento era título para profeta, homem de Deus, profeta Elias, profeta Eliseu, Moisés, foram homens de Deus, separados, chamados, pertencentes, homens escolhidos por Deus, homens de posição vocacional, intimidade espiritual. Diga comigo, intimidade. Eu quero falar sobre intimidade. Porque hoje nós vivemos também uma geração de homens que está sem identidade. Ainda não sabe quem é. Tem dificuldade de saber por que o Senhor colocou você nesse mundo. Por que o Senhor te chamou? Ainda existe muitos homens que não têm identidade. E o homem sem identidade, ele vive por impulso. O homem sem identidade, ele vive por emoção. O homem sem identidade, ele vive por validação. Eu vou, ninguém me segura. Eu faço, ninguém manda em mim. Eu falo o que eu quero. Eu tô bravo, comigo é assim. Mexeu comigo, o bicho pega. Mexeu comigo, cara, não. Olha como que você fala comigo, porque eu sou homem. As emoções. O homem sem identidade, ele vive por emoções. Não faço mais. Eu fiz, ninguém falou nada. Eu me matei, eu fiz. O homem sem identidade vive por validação. Mas já o homem de Deus é um homem que tem um dono. Diga, o homem de Deus tem um dono. O homem de Deus tem um dono. O homem de Deus tem limites. O homem de Deus tem princípios.
O homem de Deus, ele não faz o que quer. O homem de Deus não fala o que quer. O homem de Deus não vai onde quer. O homem de Deus tem o seu limite. O meu limite é aqui, agora é com Deus. O meu limite é só esse, agora é com meu Pai. O meu limite é só esse. Opa, é proposta? Não. Tiro dos meus princípios, estou fora. Eu tenho os meus princípios. O homem de Deus tem os seus princípios. Essa é a parte 1. O parte 2, eu quero falar agora com vocês sobre o homem em Deus. Diga comigo, o homem em Deus. O homem em Deus na Bíblia é o homem que está em Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15 e versículo 4, está escrito assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Já em 1 João, capítulo 4, versículo 16, também nos diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se um homem de Deus, ser um homem em Deus, nos fala de relacionamento, intimidade, dependência e permanência. Eu vou repetir para você entender. O homem em Deus nos fala de relacionamento, intimidade, dependência e permanência em Deus. Homem de Deus, identidade, chamado, título, função. O homem em Deus, relacionamento, permanência, experiência, intimidade. O homem de Deus, declaração pública. O homem em Deus é uma realidade privada, é uma realidade íntima. É possível, entenda, é possível ser chamado homem de Deus e não viver verdadeiramente em Deus. Não, vou repetir para você entender. É possível ser chamado homem de Deus e não viver verdadeiramente em Deus. Pois uma coisa é ser homem de Deus e outro homem em Deus. Homem de Deus são os que fazem para Deus. O homem em Deus são homens que são de Deus. Há uma diferença entre fazer para Deus e ser de Deus. Mateus 7, a partir do verso 21 a seguir, nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: não vos te conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Peraí, não eram homens de Deus? Não falavam de Deus? Não fazia milagre em nome de Deus? Não, em todo lugar que ia, profetizava em nome de Deus? Mas a Bíblia nos relata que muitos, naquele dia, o Senhor dizia: apartai-vos de mim. Então supostamente eram homens de Deus, faziam tudo para Deus, mas não eram homens em Deus. Era homem de Deus, falavam de Deus, pregava de Deus, profetizava de Deus, mas não eram homem em Deus. Mais 2 exemplos que a Bíblia nos relata. Sansão tinha chamado de Deus, ele foi escolhido por Deus, tinha unção, tinha força, tinha propósito, mas perdeu a presença. Em Juízes 16, capítulo 16, versículo 20, nos relata que ele não sabia que o Senhor já se havia retirado. O maior perigo não é cair, é não perceber que o Senhor já saiu. O maior perigo não é você cair, é não perceber que Deus já saiu. Davi, no Salmo 51, não retireis de mim o teu espírito. Davi falhou,
Davi pecou, Davi adulterou, Davi matou, Davi fez um monte de coisa errada, mas ele teve uma permanência em Deus, porque a unção sem permanência é acidente anunciado. O homem de Deus tem dons, o homem em Deus tem frutos. Eu vou repetir para você gravar: o homem de Deus tem dons, o homem em Deus tem frutos. Sem a permanência, o pertencimento se esvazia na prática. Sem a permanência, o pertencimento se esvazia na prática. Sem a identidade, a permanência perde direção. Amém? Deus não chamou homens por aparência espiritual, por performance pública, postagem cristã. Eu sou homem de Deus, eu falo, engrosso a voz para falar que eu sou o homem de Deus. Não. Deus não chamou para isso. Chamou para proteger a sua casa, chamou para liderar espiritualmente a sua família, para honrar os seus compromissos, assumir os seus erros e os seus acertos. Deus, homens que estão aqui nessa noite, Deus te chamou para você assumir um compromisso com a sua família. Muitas famílias estão se acabando porque os grandes homens de Deus, eles cuidam de fora, têm facilidade de cuidar os de fora, mas tem dificuldade, tem facilidade de cuidar os de fora, mas tem dificuldade de cuidar os de dentro. Então hoje o Senhor te chama para você proteger a sua família, proteger a sua casa. Deus te chamou para você cuidar dos seus, liderar espiritualmente a sua família. Homens maduros assume, meninos espiritual só culpa. Homem em Deus ora mesmo quando está cansado. Homem em Deus busca uma direção antes de decidir qualquer coisa. O homem em Deus alimenta uma vida secreta em Deus. Diga após mim: a minha força, não, diga mais forte: a minha força, ela não está no que eu faço, a minha força está onde eu permaneço. Primeiro, eu pertenço a Deus, significa identidade. Se você pertence a Deus, viva como propriedade exclusiva dele. Pare de negociar os seus princípios. Pare de viver dividido entre lá e cá. Pare de ter uma vida pública forte e uma vida secreta fraca. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor está moldando para você entender aonde que Ele quer te levar. Hoje é dia de alinhar a sua identidade aqui nessa noite. 2, eu permaneço em Deus. Isso significa intimidade. Se você quer permanecer em Deus, decida buscar a presença dEle, em tempo, em fora de tempo. Quando essas coisas estão boas, quando essas coisas estão ruins, quando está tudo dando certo, eu busco a Deus, a presença dEle. Mas quando as coisas estão dando errado, eu busco mais a Deus, a presença dEle. Eu busco sempre a Deus, porque eu quero a presença do Senhor. A intimidade com o Pai não é uma vida ocasional, é uma permanência constante. Entenda, queridos, o homem que não ora enfraquece, o homem que não lê as escrituras se desorienta, o homem que não cultiva a presença perde a sensibilidade espiritual. 3, eu respondo diante de Deus. Responsabilidade. Então, se você quer ter maturidade, assuma a sua responsabilidade. Se você quer ter a maturidade, assume a sua responsabilidade. Deus não chamou você para ser peso dentro da sua casa, para ser o bravo na sua casa, para ser o ignorante na sua casa, para você dizer eu mando e acabou. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser o sacerdote da sua casa. A sua esposa, ela precisa de uma cobertura espiritual, queridos. Ei, eu não sei, mas talvez você depende tanto da sua esposa, e talvez você está fraco na fé, porque você está dependente dela. Mas é o contrário.
É ao contrário. Seja você a cobertura espiritual da sua esposa. Ei, seus filhos precisam de uma referência em Deus, e é você. Os seus filhos não precisam de uma referência lá no TikTok. O seu filho não precisa ser uma referência lá de algum influencer, não. Seja você a referência do seu filho, porque é para você que eles vão olhar e vai falar assim: ei, eu quero ser como o meu pai. Eu quero ser como meu pai, porque meu pai, ele é um homem em Deus. Eu vejo meu pai ajoelhado, buscando ao Senhor. Eu vejo meu pai com as mãos para cima no quarto, com a mão para cima na sala, com a mão para cima na casa, abençoando a nossa família. Seja você a referência para o seu filho. A sua igreja precisa de homens firmes e fortes. Ou você é o homem que só passa por aqui, senta, aproveita de um belo culto, de uma bela estadia e tchau. Quem é você? Quem é você nessa noite? Eu acho que o Senhor te trouxe aqui para falar com você, para falar comigo. Talvez não é a palavra que você queria escutar nessa noite. Talvez é a palavra que você menos queria escutar nesse momento, porque talvez você está vivendo isso nessa noite. Mas o Senhor te trouxe aqui para te alinhar, para nos alinhar, e que você venha sair daqui um homem melhor, um pai de família melhor, um esposo melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um obreiro na casa do Senhor melhor. Aleluias. Mas hoje é o dia do seu realinhamento. O Senhor te trouxe aqui para te realinhar. Diga após mim: eu pertenço a Deus. Eu permaneço em Deus. E eu responderei diante de Deus. Homem de Deus é intimidade. Homem de Deus é identidade. Homem em Deus é intimidade. Como está a sua identidade com o Senhor nessa noite? Como está a sua intimidade com o Senhor nessa noite? Sem intimidade, identidade vira teatro. Sem identidade, intimidade vira emoção. Eu vou repetir para você entender. Sem intimidade, identidade vira teatro. Sem identidade, a intimidade ela vira emoção. Que Deus levante aqui nessa noite homens firmes, íntegros, homens posicionados, homens de Deus que vivem em Deus, homens de Deus que vivem em Deus, não só por aparência, não só porque aqui dentro da igreja, não só porque existe uma multidão onde vão te olhar e vai falar: aquele ali é homem de Deus. Mas muitas das vezes é só a característica, é só a performance, mas dentro de casa não é nada. Dentro de casa é totalmente ao contrário. Aqui fora as pessoas olham e falam: nossa, como eu gostaria de orar como esse homem. Olha que voz potente, olha que sabedoria na palavra. E dentro de casa os filhos não querem nem saber, nem quer ser como essa pessoa é, como esse homem é. Dentro de casa os filhos falam: eu vou ser como meu pai? Estou fora. Não. É muito bom lá fora, mas aqui dentro não é. Que Deus nos guarde, que o Deus nos alinhe, que nós possamos ser referência dentro e fora e dentro, que as pessoas que olharem para nós possamos entender: ali vai o homem de Deus e o homem em Deus, porque o homem em Deus é intimidade, o homem de Deus é identidade. Que você possa ter a identidade do Senhor nessa noite, que todas as decisões que você for tomar, tudo aquilo que você for fazer, eu tenho a identidade do Senhor. Então essa palavra não sou eu, esse homem não sou eu, aquilo que as pessoas estão falando de não sou eu, porque eu tenho a identidade do Senhor. Precisa orar, uma intercessão, pode contar comigo, porque eu tenho intimidade com o Senhor. Pode contar, é oração, é cura, eu tenho intimidade com o Senhor. E a intimidade, ela vai no secreto. É no secreto a intimidade. Uma das nossas viagens, eu e o pastor Rick, ele contando em sua pregação, que muitas vezes ele dobrava o joelho para orar dentro de casa,
e passava o filho dele. E via o pai dele orando, via o pai dele buscando. Ele não via o pai dele só orar dentro da igreja, em cima do altar, e mandando palavra de bênção, de profecia. Porque existe um pai, existe um homem na intimidade. Quem te conhece na intimidade é o Senhor. Quem te conhece na intimidade é o Senhor. Ele de fato sabe quem é você. Então nessa noite, a intimidade do Senhor com a sua vida venha ser transbordante, e que cada momento que você dobrar o seu joelho ou entrar na presença do Senhor, a manifestação da glória dele venha cair na sua vida, nas pessoas que estão perto de você, aonde você for, aonde você chegar, ali chegou o homem de Deus, o homem de Deus. Amém.